Bom dia! Bom dia, devocional, bom dia, Instagram. Bom dia, gente. Bom dia, Livinha, linda. Oxe, mudou o Instagram, mudou aqui as coisas, ó. O layout mudou. Oi, Nath. Bom dia, Nath, Karen. Sejam bem-vindas. Guilherme. Mudou o layout da live. Você viu? Olha como que aparece agora. Não consigo mais ficar vendo assim. Eu percebi ontem. Gente, bom dia. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos. Vocês estão entrando. Bom dia, Laura. Adina, Marina. Por favor, vão entrando, soltando bastante coraçõezinhos aí. Mudou pra vocês o layout dos comentários da live? Oi, Cis, bom dia. Maravilhosa. Bom dia, Vini. Tudo bem? Ju, Fê. Juju, você já tá na Bahia, Ju? Bom dia, bom dia. Mandei bastante coraçõezinhos pro Instagram avisar que a gente tá ao vivo. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Ai, aí, tá vendo? Aqui. Gente, tá difícil. Ah, ó, devocional da Bahia. Adoro. Muito bom. Sejam bem-vindos, tá, gente? Mudou pra vocês o layout do Instagram? Aqui mudou toda a cara dele, da live. Você vê, ó. Ah, não, pra vocês não. É só pra quem faz. A gente consegue ver maior os comentários de vocês. Engraçado. Bom dia, Cíntia. Ai, não gostei, gente. Eu demoro um pouco pra aceitar as mudanças. Mas tá bom, a gente vai se adaptando aqui. Os comentários ficaram assim, minha foto ficou pequena. Se eu quero ver os... Ah, não dá pra explicar, gente. Mas enfim, tá tudo certo. Mais um dia de devocional. Sejam bem-vindos. Pra Rafa mudou. A forma de postar stories mudou. Oh, meu Deus do céu. Tudo bem, vai. Bom, é isso, gente. Tudo bem, né? Bom dia, Fernando, Oderley, Gleice, Ju. Fernando, qual Fernando é você? Fernando Nogueira, que tem uma loirinha na foto. Coisa linda. Bom dia, Cláudia. Que delícia, gente. Mais um dia aqui maravilhoso, mais um dia abençoado, que eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Filho da Maíra. Bom dia, Van. Muito bom, gente. Então, vamos... A tela ficou um pouco mais para baixo na hora de enviar o story. Tô sem acesso ao meu Insta, te falei ontem. Ah, tá. Tá, é verdade. Bom, gente, ó, tá chegando o nosso devocional presencial. Vocês estão sabendo, né? Que a gente vai fazer um devocional domingo presencial, que vai ser maravilhoso, tenho certeza. Vai ser maravilhoso. Pra quem conseguiu se inscrever aí. Ô, Bru, posso falar das recomendações pro domingo? Por favor. Gente, ó, o nosso devocional presencial vai ser num box de CrossFit, né, lá do Boi. Aí, deixa eu falar, não tem cadeira, né, gente? Então, a gente fechou a última vaga. Rafa, fechou rapidinho. Teve uma desistente, uma pessoa que não vai poder ir, mas já entrou outra. Sabe quem entrou? Quem? O Vini, da SBE. Ah, ele tá aí. Que legal, Vini, que você vai estar lá. Fiquei feliz. Deixa eu falar.
Quem puder e tiver, leve a sua cadeirinha de praia. Então, amor, mudou, calma. Mudou toda aqui, ó. Mudou. Ou a gente vê assim, Calma. ou a gente vê assim. Então, deixa eu falar. Quem for domingo no devocional presencial, por favor, levar a sua cadeirinha de praia pra você sentar, caso você tenha. E se não tiver? Se não tiver, compra, porque a melhor coisa que existe é ter uma cadeirinha Não, de gente, praia em qualquer lugar. mas se você não Você quiser- leva pra viajar, você leva no parque, você usa na sala quando você tá cansada do sofá. Isso, mas se você não quiser comprar, você pode sentar no chão emborrachado do cross. Se você não quiser comprar, dá pra sentar no chão. Porque não é no chão. Que é borrachado. na borracha. Tem um caixote, né? Os caixotes também que dá pra sentar. Eu vou levar minha cadeirinha, não sei vocês. Então levem isso, leve a sua garrafinha também pra você se hidratar. Né, amor? Lá vai ter coisinhas, tem um café super gostoso lá, que vai ter algumas coisinhas gostosas pra vocês comerem, caso vocês queiram. Então, quem quiser, a gente pediu pra... Eles ofereceram, né? Eles vão abrir a lanchonete lá no dia, né, amor? Isso, quiser comprar uma água e tal, mas se você quiser levar seu squeeze, você pode levar, lá tem bebedouro pra você encher, né? E bom dia. E máscara, Máscara. E se eu pudesse te dar um conselho, compre uma cadeirinha de praia. Deixa ela guardadinha em algum lugar, sempre é útil. Pra qualquer momento da nossa vida, é maravilhoso. Vai ser incrível se a gente puder ter todos vocês de cadeirinha de praia, mas de novo, isso não é uma regra. O que nós vamos viver lá não tem nada a ver com a cadeira de praia. O que nós vamos viver lá é a palavra de Deus. Ele já tem tudo preparado, tá? Então sejam muito bem-vindos aí todo mundo. Eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. A gente tem uma presença ilustre aqui no Devocional. Minha cunhada tá aqui do lado. Nossa. Oi, Rafa. Na nossa varandinha de guerra, que já foi uma guerra apontada para a morte, hoje é uma guerra apontada para a vida, porque nós temos batalhas a ser vencidas. E tem uma pessoa muito especial aqui, que é minha irmã, a Milena. Oi, gente. E ela não quer que mostre não, mas eu vou mostrar porque eu sou assim, né? Oiê! Minha irmã, É gente. assim, Depois viu? eu mato ele. Depois ela me mata, depois eu acerto aqui nos bastidores, tá bom? Não tem problema. Te amo, tá? É muito mais legal pessoalmente. Vambora. Então, já deu os recados. Gente, se você puder, eu queria pedir pra gente começar aqui na palavra. Quem não se inscreveu no nosso canal no YouTube, por favor, se você já foi impactado de alguma maneira neste devocional, se você já recebeu algo de Deus por esse canal, né, Bruno e Bruna, por esse Instagram, se inscreve lá no nosso canal, tá? A gente, com a sua inscrição, com as suas curtidas, com os seus comentários lá, a gente vai poder crescer essa outra frente para levar a mesma palavra que nós levamos aqui, né? A mesma cura que nós trazemos aqui, que não tem nada a ver com o Bruno e com a Bruna, também será levada lá. Pessoas merecem ser libertadas em 2020. Nós vivemos numa cegueira em 2020, se a gente ligar o piloto automático. Eu vivo de uma forma desgovernada se eu ligar o piloto automático. E nós vamos falar sobre qual é o caminho para a nossa essência no dia de hoje. Existe um caminho. Sabe a pergunta... Baixa só essa música, por favor, amor. Existe um caminho... Ah, ruim ali, ó. Tá fora do 4G, do Wi-Fi. Você pode botar o Wi-Fi lá? Ué. Tá no 4G porque... Né? Vocês estão escutando aí? Vocês estão escutando a gente bem? Tá tudo Tá certo só aí? aqui? Não. Ah, tá. Foi a nossa internet que caiu, Foi você também tá. Depois se não voltar, a gente levanta lá. Vocês estão escutando bem aí? Ixi, não dá pra ver agora. Não dá, mas mudou. Olha só que coisa. Tá travando. Deixa eu ver aqui. Sim, tudo certo. Sim, tá. Voltou, né? Porque foi a mudança. Deu uma travada porque caiu o Wi-Fi. Mas agora voltou. Tá. E a gente tá meio estranhando porque mudou o nosso layout de quem faz live. Então, por isso que a gente tá estranhando um pouco aqui, tá, gente? Depois que Tá a um gente pouco começar a palavra, a confuso. gente volta lá. E aí, Livinha? Fala, Rafinha. Fala, Claudião. Vini, se tiver aí. Vamos pra palavra. Nós vamos lá no primeiro livro da Bíblia. Bruno e Bruna, só para lembrar aí quem tá aí pela primeira vez, nós não somos padres, pastores, candomblé, muçulmano, nós não temos nenhuma religião, nós não somos espírita, a gente não tem nenhuma religião, nós amamos todas as pessoas que estão em todas as religiões, tá? Nós vamos estar sempre focados aqui na solução, no amor,
E nós apenas, eu creio que para mim, no meu coração, isso é tudo. Nós somos apaixonados por Cristo, apaixonados por o maior homem da história, aquele que resolveu vir até o mundo e dividir o calendário no meio. Um calendário global, não foi só no Brasil, não foi só na Bahia, não foi só em São Paulo, foi no mundo inteiro, tá bom? Então nós vamos para a palavra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Gente, quem não assistiu primeiro livro da Bíblia, quem não assistiu a live de ontem que a gente fez com a advogada e especialista emocional Andréia, que tem um trabalho lindo para mulheres que sofrem violência, de algum tipo de violência, crime também, ela é advogada, né? Ela traz o direito e a inteligência emocional. Essa é a causa que ela abraçou. É incrível, a gente falou sobre o mundo emocional do homem, falamos sobre masculinidade. Agora voltou. Voltou pro Wi-Fi. Falamos sobre a solução para o homem hoje, tá? Então, se você não viu, veja, e se puder compartilhar, Anderson, você tá aí, obrigado por você sempre compartilhar, você tá junto com a gente nessa causa, e vamos que vamos. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Vamos orar? Vamos. Se você puder fechar seus olhos aí, ótimo, se não, ok. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua presença, e quando eu falo em nome de Jesus, se você não entende isso daí ainda, eu queria que você abrisse o seu coração, porque o próprio Cristo, o homem Jesus, falou: quando vocês orarem, quando vocês pedirem alguma coisa, peçam em meu nome, porque toda autoridade foi colocada em mim a partir do momento que eu ressuscito. A partir do momento que ele se torna ressurreto, todo o poder foi colocado no nome dele. Então, seja bem-vindo, Jesus, mais uma vez aqui. Faz do seu jeito. Você colocou uma palavra no meu coração que queimou demais hoje de manhã. Mas se você quiser mudar tudo agora, pode mudar. Faz do seu jeito. O controle não está com o Bruno, não está com a Bruna, não está com a Milena. O controle não está com o Instagram. O controle está naquele que mandou te chamar. Aquele que te chama pelo nome. O seu pai. Você tem um pai, irmão. Painho. O painho. Tá na Bahia? Painho. Você tá em Manaus? Papai. Você tá nos Estados Unidos? Father. Você tá em Londres? Father. Você tá onde, filho? Você tá onde? O pai mandou te chamar. Ele mandou te chamar com uma arma K-47 na sua cabeça? Não. Ele mandou chamar com julgamento? Não. Quem faz isso somos nós, homens. Eu me coloco na linha de frente. O pai, quando chama, ele te chama com amor. O pai, quando ele me chama, ele chama com amor. Então nos ensina hoje. Eu quero aprender algo novo hoje. Você quer aprender algo novo hoje? Você quer aprender algo novo hoje? Você quer aprender algo novo hoje? Você precisa falar aí. Eu quero. Jesus, ele ensinou isso. Quando vinha uma pessoa com um problema ou com querendo uma solução, Jesus só perguntava: você acredita que eu posso fazer isso? E a pessoa respondia sim ou não. Então você acredita que você pode receber uma resposta de Deus hoje? Você acredita que excede qualquer entendimento? Você acredita que você pode receber cura, libertação, restauração da sua família? Talvez você é o único que está levantado da sua família. Talvez você é a única mulher que está levantada da sua família. E você vê as coisas todas desorganizadas. Eu quero te dizer que é desse jeito que Deus atua. É quando nós estamos na pilha dos problemas. Por quê? Porque precisa do impossível. O impossível é um convite de Deus para nós. De um lado do cartão de visita de Deus está escrito amor. Do outro lado está escrito Cristo Jesus. Pronto, pega esse cartão. Ele vai fazer um call com você agora. Agora. Seja bem-vindo. Espero que a conexão esteja boa. Vamos junto, Evaí. Evaí não tá na Bahia não, Jussara tá na Bahia. Já chegou? Que bom. Qual cidade você tá? Tá lá em... Deve estar em Arraial. Em Arraial? Deve ser. Vambora. Bahia. Dispara o dedo aí no coraçãozinho, abra seu coração. Gênesis capítulo 2, versículo 9. A gente tá falando aqui de uma etapa da formação do homem. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. A gente tá no plano criacional de Deus. E a Bruninha vai ler aqui pra gente. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista
e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto. Nós não vamos falar aqui sobre todo o plano criacional, quantos dias foram para Deus criar todas as coisas? 7 dias. No 7º ele descansou, porque o descanso faz parte da criação. Yes! Praia do Forte. Praia do Forte, muito bom. Descanse, tá? Se até Deus descansou, quem não é eu e você para não descansar? Existe momento de descanso, existe momento de batalhas, existe momento de lutas, faz parte, tá? Então, essa parte específica Deus colocou no meu coração, e tem uma outra que nós vamos agora, que eu vou pedir para a Bruna, mas neste momento Deus já tinha criado o homem, já estava tudo criado. Deus começou criando os céus, a terra, o mar, a natureza, e por último Ele criou o homem, para que a gente pudesse desfrutar daquilo que Ele criou. A partir do momento que você reconhece que você é criatura, e por você reconhecer que você é criatura, existe um Criador. Esse Criador, deixa eu te falar, Ele criou tudo para que eu e você pudéssemos desfrutar. Nesse momento aqui não existia falha no ser humano. Nesse momento aqui não existia bug no sistema. Quem trabalha com TI sabe aí, já trabalhei com TI há muito tempo. Não existia bug no sistema. E quando estava tudo pronto, Deus ele fez assim, ó. Lê de novo pra gente, Bru. O que Ele fez brotar do solo, da terra? Todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Anota aí. Então tinha várias árvores. Concorda que tinha várias árvores? Árvores agradáveis à vista, mas tinha também árvores boas para alimento. E tinha uma terceira árvore aí. São meio que 3 grupos, mas o terceiro grupo é uma só. Lê pra gente aí. A árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Percebe? Então a gente está falando que tinha todo tipo de árvores. Um grupo de árvores grande era agradável aos olhos do homem, ou seja, era para desfrutar olhando. Outro grupo era para desfrutar comendo, porque eram árvores boas para dar fruto. Mas também existia a árvore, era uma árvore, era a árvore da vida, no meio do jardim, no meio de todas as outras. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então percebe que o homem foi criado de uma forma livre. O homem foi criado em imagem e semelhança do Criador, mas de uma forma livre, não para ficar encaixotado numa caixa de fósforo. Seja livre. Então você tem um livre-arbítrio, Bruno e Bruna. Vocês têm um livre-arbítrio em 2020. E o livre-arbítrio que Deus queima no meu coração nessa quarentena não é sobre se eu venho de preto, na mesma blusa que eu fiz a live ontem, ou se eu estou hoje de manhã. Não é sobre isso. É sobre crer ou não crer. Ô mano, a TI, velho, matemática tem muito mais espiritualidade do que eu e você imaginamos. É 0 ou 1. É 0 ou 1. Você acredita que eu posso colocar uma paz dentro do seu lar? Sim ou não? E se você disse sim, não pense que você vai ter que fazer alguma coisa. Não pense que a responsabilidade é inteira sua. Não, tira o peso. Nós vamos falar sobre o como a gente consegue viver uma vida mais leve, o como viver a nossa essência. Cristo vai apresentar a solução dele aqui pra gente. Mas aqui nós estamos falando de uma parada antes de Jesus. Mas Jesus já estava presente aqui, isso aqui é uma outra história. E aí eu vou pedir pra Bruna, então assim, aí lê pra gente agora o capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então presta atenção, Deus fez o homem e a mulher. Deus fez a mulher tirando da costela de Adão, Ele fez Eva tirando da costela de Adão para estar lado a lado. Esse negócio de que quem comeu o fruto primeiro, isso daí é a nossa carne corrompida que fica querendo perguntar essas coisas. O ser humano fez algo que não era a orientação de Deus. O ser humano fez algo que não era a única coisa que não podia fazer. Então a culpa não é do pai, a culpa é do filho. A culpa não é do pai, o pai fez a gente livre, presta atenção nisso. Então o ser humano decidiu fazer algo que ele não poderia fazer. E por que ele fez? Tinha várias árvores, Bruna. Tinha várias oportunidades, várias possibilidades para desfrutar através dos olhos e para comer. Mas uma iria dar para o homem o entendimento.
Não está escrito aí a palavra entendimento? Sim. Ela era uma árvore também boa para comer, era uma árvore também agradável aos olhos, e ela daria ao homem o entendimento. E aí, essa foi a primeira falha do ser humano. E quando ela fez isso, lê lá pra gente o 7. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ei, presta atenção, a Bíblia é top demais, mano. Deixa eu te falar, se você está aqui pela primeira vez, você está aqui muito tempo, vou sempre reforçar isso. Quando nós decidimos colar na videira, quando nós estamos juntos aqui colados na videira, a primeira coisa que a videira está aqui para te dizer é: esquece o eu. E você vai entender por que eu falo isso sempre. Esquece o eu, autoesquecimento. Nós precisamos buscar o nosso ser alinhado com o plano criacional. E existe um plano para que isso aconteça, existe um resgate disso. Então, o homem quis ter um entendimento. Nós, seres humanos, a gente quer muitas vezes entender porquê de algumas coisas, e nós não vamos ter a resposta. Porque se eu tenho a resposta de tudo, e o homem queria ter a resposta de tudo desde o início, por isso que ele foi buscar entendimento. Eu quero essa árvore porque o Deus falou que é o conhecimento do bem e do mal. Então, se eu comer dessa árvore, eu vou começar a ter entendimento, assim como Deus tem. E a gente caiu do cavalo neste momento, porque nunca a gente vai ter um entendimento igual a Deus tem, por mais que Ele criou a gente em imagem e semelhança. Deus é Deus, filho, como diz um amigo meu lá da CM. Deus é Deus, filho. O Ivanildo. Outro homem que entra num trabalho simples no olhar de todos os outros homens. Ele só olha assim, ó. Como é que chama aquele cara lá que dos crachá? Cara crachá? É. Como era o nome dele? Cara crachá. Cara crachá. Trouxe o crachá, entra na piscina. Não trouxe o crachá, não entra na piscina. Esse é um dos trabalhos mais simples que tem. Mas aquilo não define ele. E pega essa chave aí pra você. Aquilo não define ele. Ele entra todas as vezes na CM, acreditando, pela fé, de que ele é filho amado, aceito de Deus. E de que não é o trabalho que define ele. Ei, você está desempregado, não é o desemprego que define você. Você está se separando, não é a separação que define você. Quem define quem você é o próprio Deus vivo que te chamou até aqui, o Pai. Acabou. E ele é um instrumento de Deus na CM, no qual já me ajudou muito. Eu estou no meu escritório hoje graças a ele, sendo um canal Severino. de Deus. Severino. É mesmo. Eu vou contar depois o testemunho da Cássia, senão tem muita coisa pra gente falar hoje, mas tem um testemunho por trás do nosso escritório, no qual ele usou o Severino, que é o Ivanildo, pra Deus falar comigo. Deus usou o Severino para escutar a voz. Foi mesmo. Não foi? Eu conto esse testemunho amanhã. Outro dia. Então, essa busca do querer entender as coisas faz com que a gente caia, sabe? Desde o início, desde aqui. E se eu entendo todas as coisas como Deus fez, ou se eu entendo tudo, o que o homem vai fazer por nós sermos natureza corrompida? Eu vou querer vender isso. Eu vou querer ir na farmácia e manipular esse trem. E não é sobre isso mais. Jesus está olhando para você aqui e falando assim: ei, eu já fiz o trampo. Através de mim, Deus criou todas as coisas. E também através de mim, Deus está resgatando você e sua família. Mas eu não quero que você entenda isso. Eu quero que você viva isso. Viva o Evangelho de Jesus. O que é isso? É viver a boa notícia. Você vai entender até o final comigo isso daqui hoje. Você vai sair daqui diferente. Você precisa pelo menos ter um comportamento diferente no dia de hoje. Se você sair do devocional igual, não faz sentido você entrar aqui amanhã. Mesmo que seja uma escolha sua sair igual. Mas não faz sentido você estar nesse lugar. Todos que chegaram até aqui, eu acredito que são pessoas chamadas pelo Pai. E através disso, elas são diferentes no dia de hoje. Amanhã é outro dia. Jesus falou isso também. Cabe a cada dia o seu próprio mal. Cabe a cada dia o seu próprio mal. Ei, se concentre em olhar para mim. Eu te levo até o Pai. Amém. E aí o que acontece? O que aconteceu quando eles comeram então o fruto? Os olhos se abriram. E eles perceberam o quê? Que estávamos. Agora minha pergunta é, se os olhos deles se abriram, eles estavam cegos? Não, eles estavam de boa. Eles estavam tipo como eu fico aqui no dança. E aí, olha a cegueira, percebe, de boa, né? na lagoa. A Bíblia diz, os olhos se abriram. Então se meus olhos se abriram, significa que estava fechado? Significa que eu estava cego? Não. Pelo contrário.
quando meus olhos se abriram de querer ter o controle de todas as coisas, quando meus olhos se abrem aqui em 2020, ei, olha pra sua vida aqui, ó, presta atenção, isso aqui não é historinha não, velho. Isso aqui não é historinha, é filosofia, história de vida. Isso daqui é cura, é vida dentro da sua casa. Traga pra sua responsabilidade esse trem aí. É motivo de alegria nós estamos estudando isso daqui. É a palavra do Deus vivo. Você acredita nisso ou não? Então, quando os olhos se abriram de querer ter o controle, aonde você está querendo ter o controle da sua vida? Que está te causando mais ansiedade do que qualquer outra coisa. Aonde você está querendo ter entendimento que você não tem uma resposta? Deus quer colocar uma paz no seu coração. Preste atenção. E aí eles perceberam que estava nus, e aí me parece que aí, neste momento, eles ficaram cegos. Por que eles ficaram cegos? A Bíblia vai dizer, a Bruninha vai ler. Por que eles ficaram cegos? O que eles fizeram, além de perceber que estava nu? Ixi, qual que é mesmo? 9. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas. Isso. Eles fizeram cintas de quê? De figueira. Isso. A figueira, gente. Sabe o que é a figueira? Se você jogar no Google, é uma planta que solta uma substância que queima a nossa pele. No sol, né? Inclusive, isso. E naquele momento não tinha casa. Era sol pra caramba. Imagina. Quando você joga a figueira no Google, você vai ver que a figueira, a planta, solta substâncias que são usadas para bronzeador, sabe? Para essas paradas aí, para queimar a nossa pele, para bronzeador, entendeu? Eu não sou especialista em figueira, mas é para isso. Então percebe que a cegueira de nós homens, do ser humano, veio a partir desse momento. E aí Deus colocou no meu coração que 4 resultados da queda do homem, que perdura até o dia de hoje. Desde lá de Adão e Eva até o dia de hoje, nós temos resultado desse ato de querer entender todas as coisas. É verdade. Qual é o primeiro resultado que Deus coloca no meu coração? É a escolha errada. Ou seja, eu escolhi a figueira para tampar a minha nudez. O nosso impulso como ser humano, né? Porque depois Deus trocou, né? Isso. Então quando teve a queda, quando eu comi o fruto para ter o entendimento, houve um resultado desse comportamento. Uma consequência. E a primeira consequência é o que, gente? Escolhas erradas. E ruim para nós. Porque eles podiam escolher várias plantas, mas eles escolheram justo a que queima o corpo. Isso é o que o pecado causou na humanidade. Cegueira. Muitas coisas que talvez na sua vida, por isso que é importante o autoconhecimento, não só com U, mas com L também, tá? Mas o autoconhecimento é importante, terapia, estava falando com a minha irmã hoje de manhã, é importante. Por quê? Porque traz pra gente, é uma ferramenta de trazer consciência pra nós. Porque a gente vive uma vida adoidado desde a queda, fazendo escolhas erradas e que prejudicam a gente e quem está ao nosso redor. Quantas escolhas o Bruno, cabeçudo, jumento, desgovernado, não fez que prejudicou a Bruna? Que prejudicou talvez a mãe, o pai, a irmã, que prejudicou a próxima geração. Mas existe um plano de redenção. Existe um plano de cura, um plano de resgate. E é sobre ele que eu quero falar. Mas a primeira coisa é essa, escolhas. Aí você precisa trazer para o seu papo com Jesus aí. Aonde, pergunta para ele, não fala você não. Pergunta para ele, aonde que eu estou fazendo escolha errada na minha vida? Pensa nisso. Deixa ele botar no seu coração a resposta. E aí você tem a oportunidade de escolher o que você quer fazer. Porque você foi feito livre. Faz sentido? Faz, e também que você vai falar que depois Deus trocou as roupas deles? Vou. É porque já fala agora, já fala. Não, porque aí depois Deus foi lá e falou, ó, viu, tira essas folhas de figueira aí e deu uma roupa feita de pele de animal, né? Pra aquecer ele do frio. Então, o Bruno fala muito sobre o cuidado que Deus tem com a gente, mesmo quando a gente tá errando. Exato. Mesmo quando a gente pecou. E o que me veio muito forte daqui é que a gente às vezes é tão impulsivo que a gente atropela. Tem uma frase que uma amiga minha, que é terapeuta, Keila, ela fala que é o seguinte: a ansiedade atropela bons acontecimentos. Então, por exemplo, eles eles poderiam evitar de se machucar com essa folha, de se queimar, que Deus foi muito fofo, né? Deus já trocou antes de se queimar. Hoje, ou você chegou a se queimar, amor? A Bíblia não diz isso, mas provavelmente sim, porque eles fizeram e colocaram neles. Tá.
Com certeza se queimaram. Então, tipo, Mas aí quando você tá queimado, chega Deus e faz o quê? ele tira e te pega no colo e fala, não, vem cá que eu vou te ajudar. Porém, quantas coisas a gente pode evitar no nosso dia a dia se a gente... O Bruno tem me ensinado muito isso, tipo, às vezes eu tenho que dar uma resposta e ele fala, calma, amor, vamos ver o que Deus quer que a gente faça, vamos orar, vamos conversar com Deus, não precisa responder na hora, não precisa resolver as coisas na hora, porque quem resolve na hora, às vezes é o nosso impulso, a nossa carne, e às vezes se a gente tem um pouquinho de paciência, respira fundo, fala, Deus, me mostra, o que é pra eu fazer nessa situação, quando você vê, Deus já fez. Ontem eu estava falando com o André, tem muito ensinamento, eu falo isso para as famílias que chegam até nós, tem muitos ensinamentos no mundo corporativo que a gente pratica lá, mas não pratica dentro da nossa própria casa. Se tudo é urgente na sua vida, nada é urgente, está tudo desgovernado. Então uma das coisas que a gente aprendeu no mundo corporativo, e está na Bíblia, está escrito isso, é calma, não é assim, tudo é urgente. Tem tempo para responder cada coisa. A gente precisa respirar mais. Se a gente se reconhece como criatura, eu tenho que começar a perguntar pro Criador. Mas às vezes, como a Bruna disse um dia, que ela pegou a Bíblia, ela abriu, posso dar esse exemplo, né? Não tem problema nenhum, né? Você é livre. Aí pegou, deu 10 segundos pra Deus, ela leu, deu 10 segundos. Eu li 15 nomes que eu não entendi nenhum. Não entendi nada. Fechou e saiu fora, só deu 15 segundos pra Deus. Isso daqui não é pra mim, meu irmão. E aí já chegou na conclusão de que isso daqui não é pra mim. Ou seja, começa a querer se justificar. E o homem quis se justificar aqui. Qual que é o segundo resultado? O segundo resultado, Bruna, vamos lá junto comigo. O segundo resultado foi o quê? Depois que eles escolheram a folha de bananeira, de figueira. Fizeram cintas. Fizeram uma cinta. Aí depois, leu e continua. Ao ouvirem a voz do Senhor Até Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. Ai, que gostoso. Olha, o vento é o vento suave de Deus, né? O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Esse Deus que nós falamos aqui, que estudamos, que ele é triuno, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Você acha que, e a Bíblia diz que ele é onipotente, onisciente, você acha que ele não sabia onde Adão estava? Ele sabia. Só que o segundo resultado da queda do homem, o primeiro foi as escolhas erradas. O segundo resultado foi a mentira. Nós falamos ontem na live, principalmente nós homens, mas isso é pra mulher também, é pro ser humano. A gente tem uma tendência a viver na mentira, irmão. E tá aqui um homem que tá falando só de mim, eu não sei vocês precisam tirar a conclusão de vocês. Eu menti na minha vida durante 32 anos. Até abril de 2019. Vivia no meio da mentira. E isso acontece inevitavelmente quando a gente não tem a consciência. E quando a gente fala de autoconhecimento, eu estou buscando conhecimento. Quando eu busco auto com L, autoconhecimento dos céus, eu estou buscando o quê? Eu estou buscando dele as respostas. E essa mentira, ela aconteceu por uma decisão tentando me enganar. Então tem uma frase que fala assim, o importante é se enganar. Sabe assim, às vezes a gente conta mentira pra nós mesmos. Isso é desde as coisas mais simples até as mais complexas. Vou treinar, aí eu mesmo crio uma desculpa de que eu não vou treinar. Eu mesmo minto pra mim mesmo, eu mesmo me convenço, me saboto e eu mesmo acredito na minha mentira. Isso é uma coisa simples, que não gera tantos, quando eu faço dieta. Que não gera tantos reflexos, não gera tantos reflexos negativos. Mas gera, porque isso a longo prazo você vai ter a sua saúde prejudicada. Mas isso é em tudo na nossa vida. E chegou o momento, irmão, de nós sermos verdadeiros. E eu testei isso na minha vida. A partir do momento que eu coloquei a verdade nesta varanda, a minha verdade como homem, 100%, como ser humano, a minha família foi liberta. Pelo contrário, achavam que ia separar. Eu achava que existia um risco racional da Bruna querer se separar. Mas existia uma fé que não vinha de mim, vinha de um Pai que está nos céus, vinha de um Cristo que iria me libertar. E que fala, a verdade liberta. Então, aonde é que você está mentindo para você mesmo? Você precisa trazer para sua consciência. Faz sentido? Faz. Olha, Lu. Terceiro, o que ele fez? Além de se esconder, depois que ele se escondeu, quando Deus chama ele, quando chama Adão, o que Adão faz? Ouvi a tua voz e porque estava nu, tive medo. Lê o próximo, 11. E me escondi.
Eu tenho medo aqui, hein? O medo de Deus, hein? Sim. Aqui, quando eu esqueço que Deus é... Quando eu não conheço Deus, quando eu tento ser o próprio Deus, que foi isso que aconteceu com Adão e Eva, eles tentaram ter um entendimento de todas as coisas. Eles começaram a ter medo de Deus. Aí que a gente ouve que Deus tem a mão pesada, né? É. Cara, esse negócio de que Deus é pai, que ele não é o rei, sei lá, vai. Quando a gente erra, a gente se afasta de Deus. Quando a gente erra, a gente falou de Fala manhã isso hoje. Que às vezes a gente faz um erro e a gente tem Deus tá medo chamando. do julgamento de Deus e a gente, não, eu preciso parar de errar para depois eu me aproximar de Deus. Não, eu tenho que colar em Deus, colar na videira e é Ele que vai me ajudar a parar de errar. É. Aí é quando eu paro de lutar na força do meu braço. Gênesis Né? capítulo 3 é a queda, Lu. Gênesis capítulo 3. Aí, né, onde você está? Ele respondeu, tá. Deus perguntou, o 12. o 11. 12? E o 11? Por favor, vai lá. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo. Ela me deu da árvore e eu comi. Terceiro resultado da queda, colocar a culpa no outro. Falar do outro. Nossa. Terceiro resultado da queda. Então, gente, isso daqui que nós estamos vivendo em 2020, Nossa, amor. não é de 2020. Isso é desde o início. O terceiro resultado da queda foi esse, colocar a culpa no próximo e ainda tentar se justificar. E aí quando Cristo vê, ele fala assim, ei, quer saber sobre justiça? Esquece a sua e olha pra minha. Nós não estamos em época de julgamento, nós estamos na época de resgate, e o resgate é de cruz, um amor mais louco da história. Aí tem gente que fica preocupado, e aí é a carne que fica preocupada. Bruno, se você fala tanto do amor, as pessoas podem achar que elas podem sair pecando, que elas podem sair falhando, e ela vai sempre ter o perdão de Deus. E a resposta, sim, ela vai sempre ter o perdão de Deus. Jesus mostra isso na cruz. O ladrão que estava ao lado direito, um deles, Jesus perdoou, não foi? Você assistiu a Maria Madalena? Não foi? Pronto. Na hora. Agora, presta atenção, para pra pensar diferente. Oi, amor. Não, porque teve o arrependimento, foi na hora. Na hora. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. E aí o que acontece? Se a pessoa ela tiver intencionada a pecar, se a pessoa tiver intencionada a falhar, a ter um comportamento que ela sabe que não é certo para a vida dela, mas ela quer fazer porque é gostoso, tem um monte de pecado que é gostoso. Um monte, que a nossa carne adora. Comida em excesso, álcool, cigarro, pornografia, traição, droga, tudo. Um monte de coisa. Ficar falando mal dos outros. Preguiça. Tem gente que acha gostoso. Preguiça. Então se a pessoa estiver mal intencionada, ela vai fazer independente do amor de Deus por ela. Agora, o que eu acredito é que na hora que ela sente o amor de Cristo Jesus, por isso que é importante estudar a história do Cristo. Quando você estuda a história do Cristo, você vai receber um amor dele em você e ele vai viver com você. E é esse amor que me transforma. É esse amor que vai me transformar. Não é a lei de que pode ou não pode fazer. É isso, é certo ou é errado. Não é isso. Eu foco no amor. E eu deixo ele fazer em mim, no tempo dele, do jeito dele. E quando eu recebo esse amor, tudo que eu mais quero é retribuir esse amor. Vocês pegaram aí os resultados da queda? Muito, muito. Então, eu queria que vocês fossem lá no livro de João, capítulo 14. Agora nós lemos antes de Jesus, agora a gente vai pós-Jesus. João, capítulo 14. Jesus deixou duas promessas pra gente. Duas promessas muito fortes. Então eu queria que você entendesse que desde a queda, o mundo, a humanidade foi construída. A gente falou um pouco sobre isso na live de ontem. O mundo, ele foi construído com esta base. Base de escolhas erradas, base de mentira, base de justificativa e base de falar e colocar a culpa no próximo. Vitimismo. Então a partir desse momento, todo mundo que nasceu depois de Adão, cara, isso é fisiológico, isso é quântico. Todo mundo que nasceu, nível de DNA, todo mundo, desde lá de Adão, todos. Eu, você, Betina, Beatriz ainda não. Mas todo mundo, ela já nasce numa construção, numa base que foi feita
escolhas erradas, mentiras, justificativa e falar e colocar a culpa no próximo. Então, e isso aconteceu por conta de um autogoverno do homem. O Adão, desde o início, né, o homem desde o início que quis e ainda quer ter o entendimento de todas as coisas. Sabe o que é isso? Você tem que olhar no espelho se você está querendo entender tudo. Você tem que falar para você, Bruno, você quer ter o governo de todas as coisas? Você quer ser o governador de tudo? Você quer se colocar no papel do criador? Ei, se você nunca assistiu o filme A Cabana, assista o filme A Cabana. Hoje, assista o filme A Cabana. Tem pessoas aí que precisam receber esse filme, essa mensagem que está por trás do filme. A Cabana. E aí você vai ver como que é o comportamento de um Deus que é pai. Um Deus que é pai que toma decisões desde o início de todas as coisas. E são decisões que eu e você jamais queríamos tomar. Né? Então, existe o caminho que a Bíblia nos coloca, que Cristo mostra, é um caminho de solução que chama assim, plano de redenção. Uma desconstrução precisa ser realizada no ser humano. Uma desconstrução, não é uma construção. Porque nós fomos construídos na base das escolhas erradas, na base da mentira, na base da justificativa e na base de falar e colocar a culpa no próximo. Então eu preciso quebrar essas barreiras. Eu preciso voltar para a minha essência. Então é uma desconstrução e não mais uma construção. Teve um dia que a gente fez um devocional só disso, de desconstrução. Sim. Faz muito tempo. Nossa, muito incrível isso que você está falando. E aí, você pode escutar em algum lugar, Jesus ele veio trazer a redenção para a humanidade, né? Aí você vai no dicionário e o que é redenção? O que nós mais precisamos como seres humanos. Redenção no dicionário é sempre bom, te encoraja a você ter a Bíblia, estudar a Bíblia, sempre com o dicionário. Não com o Pai Google, que Pai é um só, celestial. Jesus mesmo falou isso. É o tio Google. Chega no tio Google e joga lá, redenção, significado. Pronto, Deus já vai falar com você ali. Redenção significa auxílio. Todo mundo precisa de um auxílio em 2020. Redenção significa proteção que livra de uma situação difícil. Receber uma proteção para lidar com uma situação difícil. Todo mundo precisa de proteção, porque todo mundo tem as suas dificuldades. Todo mundo tem as suas batalhas. E a gente escolhe, como diz aquela música, é assim que nós escolhemos lutar as nossas guerras, colado na videira. E a redenção também significa salvação. Todo ser humano precisa ser salvo. Salvo do quê, Bruno? Isso aí não é místico, não. É salvo da pornografia. Vou falar de mim. É salvo da separação. É salvo da traição. É salvo da mentira. É salvo da necessidade de controle. É salvo de colocar o dinheiro como um Deus. É um Deus falso, mano. Quando você coloca toda a expectativa no dinheiro como eu colocava, eu estava endeusando, eu estava colocando o dinheiro como Deus na minha vida. Vocês estão entendendo isso, gente? É salvo dos vícios que... É a folha da figueira. É a folha da figueira. Que destrói a gente. Queima a nossa pele, queima a nossa alma, irmão. Deixa a gente inquieto. Queima, quando eu queimo eu tiro, né? Quando eu queimo eu já tenho uma reação e até a nossa alma, a gente está queimado em nível de alma. A nossa alma fica inquieta, sabe? Chegou o momento de você receber uma paz agora na sua casa, no nome de Jesus. Ô Jesus, seja bem-vindo. Faz o que tem que ser feito no coração dessa mulher e desse homem aí, no ao vivo ou no gravado. Receba isso daí. Igual a Milena falou aqui, né? A folha de figueira que eles foram lá e pegaram, né? Qual que é a folha de figueira que você tá pegando na sua vida, né? Exato. Que você pegou para se autodestruir, para se punir, para se esconder, para se justificar. Só que veja, é oculto. No primeiro instante você pega a figueira com boa intenção. Com boa intenção, para proteger sua nudez, porque agora você sabe que você está nu, para poder te proteger do frio, proteger de algum inseto. Aí vem a parada aqui, o que queima a carne, queima a minha pele. É assim, quando eu busco o que? A pornografia, eu busco o prazer no primeiro instante, mas causa culpa depois. E isso não é falado, gente, mas eu conheço vários homens, eu atendo pessoas, meninos, jovens de 18, 21 anos que estão sendo escravos e que sabe que é escravo e que sabe que tem um sentimento de culpa envolvido, mas que não consegue falar com ninguém porque não existe um espaço de fala, não existe um lugar seguro para eles. Mas eu tô aqui para te dizer, sim, a essência do homem é uma frente do nosso trabalho, que não era prioridade agora na quarentena, mas se tornou, dia 3/10 vai ter. É o nosso trabalho sim, mas eu quero saber disso. Deus está preparando tudo. Deus levantou esse projeto para salvar homens de cativos.
E esse homem pode ser seu marido, você nem sabe. Seu filho, seu irmão. Seu filho, e você tá fazendo vista grossa. Desculpa falar dessa forma, eu falo com todo o meu coração, Deus conhece o meu coração. Eu falo isso com humildade aqui. Mas presta atenção nos homens ao seu redor. E aqueles que falam que não tem problema, são os que mais têm problema. Aqueles que falam que está tudo sob controle, é os que mais estão carregando um peso que não merece carregar. Presta atenção. E tudo, né, amor? Você deu exemplo da pornografia, mas a comida, o cigarro, a bebida... Tudo que é feito no oculto. Tudo que é feito no oculto. O julgamento, falar das pessoas, procrastinar... Tudo aquilo que no momento a gente faz para se proteger ou para obter prazer e que gera culpa depois. E não é culpa nossa tudo isso daí. Isso aí é nossa carne corrompida. Ninguém tá falando que eu sou um desgraçado por eu fazer todas essas coisas. Nunca. Você é filho amado, aceito de Deus. Você não percebeu ainda que você tem um pai e não sentiu esse amor ainda, se você não consegue ainda ter isso dentro de você. Mas calma, fica tranquilo. O pai te chamou aqui, você tá colado na videira. A videira vai falar com você agora. Ele deixou uma promessa. Então, isso não é culpa nossa, mas é uma consequência do pecado. Quando eu falei toda a minha verdade para Bruna, quando eu coloquei para ela todas as minhas mentiras, falei tudo. Eu paguei um pedágio, então o pedágio faz parte de ser pago nas nossas decisões. Pedágios positivos e negativos. Tem que ser pago, vai ser pago, inevitavelmente. Mas, quando você decide colar na videira, a videira te limpa de todo o pecado. E você pode viver pela fé, acreditando que todos os seus pecados estão perdoados. Sabe por quê? Porque esse nazareno carpinteiro, que nasceu em Belém, mas na verdade ele foi criado em Nazaré, por isso que ele é falado nazareno, mas nasceu em Belém. Nasceu e não tinha hospital para ele, não tinha hospedaria para ele. Não tinha, Maria ficou doida lá, não tinha hospedaria para Jesus, irmão. Sabia disso? Ele já nasceu com o status de rei, da glória. Ele já nasceu com o status de Messias e ele não estava nem aí para isso a vida toda, desde a barriga da mãe dele. É meio que Jesus já na barriga da mamãe, na vida intrauterina, falou assim, eu não tô nem aí se eu tenho hospedaria ou não, pode me colocar na manjedoura porque eu vou nascer e eu vou entregar amor para essas pessoas e elas vão entender o que é o Cristo na terra. Aleluia! O que é o Cristo na terra? Jesus nasceu, não nasceu, a parte não foi numa hospedaria, no hospital, como se fosse aqui em 2020. Ele nasceu na rua. Eita, Jeová! Ó, presta atenção. João capítulo 14, versículo 15 até o 19. Lê pra gente, Bruno. Jesus falando, tá? Se vocês me amam... Oxi. Vamos até o fim aí. Peraí. Ok. Cadê a música, gente? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu quero voltar aqui, tá? E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Ei, presta atenção. Jesus deixou duas promessas aqui. Primeira, eu vou deixar um consolador, um outro consolador. Jesus aqui na terra física, o homem, ele era um consolador das pessoas. Ele era um conselheiro para as pessoas. Ele trouxe a redenção para a terra. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Mas quando Jesus volta para o Pai, está sentado ao lado direito do trono de Deus, do Pai, e a Bíblia diz isso, ele não deixa a gente sozinho, ele não deixa a gente órfão. Apesar da gente viver no automático, muitas vezes sendo um órfão. Ou seja, vivendo a vida doidado, achando que eu tenho que ter o controle de tudo e sou responsável por tudo. Mexer nas figueiras. Oculto. Calma, vou deixar um outro consolador com vocês. Vocês vão trocar ideia, não é aleatório. Existe um consolador aqui que já preparou esse devocional antes da gente começar. O nome dele tem nome e sobrenome. É Espírito Santo. O Espírito da verdade. Só que o Espírito Santo é pouco falado também, infelizmente, porque é como se fosse numas Olimpíadas. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Quem é que lembra quem pegou o terceiro lugar? No triatlo, quando eu fazia, era primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ninguém lembrava do terceiro, quarto, quinto. Eu ficava muito em terceiro, quarto e quinto. Uma vez eu fiquei em segundo. Todo mundo lembra do primeiro. O terceiro ninguém lembra. Todo mundo lembra do Pai Nosso. Todo mundo lembra, às vezes, que tem um pai.
Todo mundo sabe que Jesus existiu, que é o Filho, mas cadê o Espírito Santo para fechar a Trindade e entrar Deus em você? Aqui em 2020, viva na terra como no céu. Cadê o terceiro? Precisa fechar isso daí, é triuno, Trindade. E Jesus está prometendo isso aqui. Jesus está falando aqui, Jesus, olha o título aqui, Jesus promete o Espírito Santo. É o Cristo falando com a gente. E eu me apaixono cada vez mais pela história de Jesus, e eu acredito que essa geração é uma geração que, quando estudar a história de Jesus, vai se apaixonar tanto que vai querer devolver esse amor para Jesus. Mas é um processo, né, amor, esse negócio? Porque, por exemplo, É um processo no controle do Pai. Ele pode fazer assim, de um dia para a noite, ele pode transformar a sua vida, como ele fez com Paulo. Pra mim, o Espírito Santo é lançamento ainda. Pois sabe? é, mas ontem eu falei... Pra mim. Isso. Porque pra mim, então, até então era só Deus. Eu tô no processo de Jesus. Isso, mas a gente tem que também chegar, eu vou fazer o convite de novo para vocês. Quebra o pau com Deus. Esse negócio, às vezes a gente usa de forma oculta o processo de ainda não... Sabe assim, eu ainda estou tendo... Não tô falando de você não, tá, amor? Que pode ser que tenha pessoas aí. Eu ainda estou tendo o processo, eu ainda estou no processo, eu ainda estou no processo. O lado da esquerda espiritual, que é mais real do que eu e você imagina, o lado da direita ou esquerda, esquece isso daí, tá? Só me falta a pessoa entender alguma coisa errada disso. De governo, né? Esquece isso. O lado ruim da espiritualidade quer que você fica nisso daí. Estou tentando, estou no processo, estou fazendo. Ei, você pode decidir hoje quebrar o pau com Deus, e não é contra, é com Ele. De falar assim, eu quero viver uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo hoje. E Pai, eu creio no poder da sua palavra. Eu creio que você pode fornecer isso para mim hoje. Pronto. Quando você sentir o amor de Jesus por você, você quer retribuir o amor dele por você. E para você retribuir o amor para Cristo, você precisa saber o que Cristo gosta. O que Cristo deixou como mandamento, como orientação, como direcionamento. Por isso que a gente estuda aqui, fé se aprende. Jesus já começa falando aqui, se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. E qual é o mandamento que Jesus quer que a gente guarde? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a próxima como a gente mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas não é só sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, ou seja, está acima da minha razão, irmão. De novo, a queda aconteceu, a figueira apareceu quando o homem quis entender. E Jesus vem falar assim, é acima do entendimento. Oh, Jesus, é acima do entendimento, Jesus. Toca nesses corações com a sua mão que queima amor em nós. E usa essas pessoas aí no seu plano. E Deus deixa queimar, né? Pra depois dar a pele pra aquecer. Exato, Deus permite, o pedágio tem que ser pago. Mas depois Deus vai lá e vem cá que eu vou te dar uma pele aqui de animal. Pra E essa pele já... bom. Pra saber o que é bom. E essa pele já é o cordeiro, já apontava para Cristo neste momento. A redenção começa lá em Gênesis. E aí, o que vai acontecer, gente? Pra gente poder fechar e orar aqui. Presta atenção. Sei lá. Ó. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Você precisa pedir Ele. Ontem eu falei, eu preciso que você, do outro lado aí, eu tô aqui para ser canal de Deus e boca de Deus nesse lugar, neste momento. Mas Ele vai te usar também, fica tranquilo. Você não tem nada a ver comigo, não é nenhum privilégio meu, não. Deus quer, acabou, ponto. Deus é top. Ó. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Peça. Chama esse outro Consolador para você hoje. Chama Ele. Espírito Santo, vai descer no elevador e já vai chamando o Espírito Santo. Em pensamento mesmo. Se você quiser falar com a boca, melhor ainda. Mas pode ser por pensamento. Deus conhece os pensamentos antes de chegar. Espírito Santo fala, revela. Eu quero ter uma experiência com você. E eu creio que é somente isso, tudo é individual, é um processo individual. Que isso é muito único, que cada um vai viver e cada um vai contar o que viveu. Mas eu quero dizer que existe uma solução. Você não está sozinho. Jesus disse, eu não vou deixar vocês sozinhos. Ó. Ele falou, ó. A fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vocês, né? Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Jesus está falando, vocês não vão ficar sozinhos. Eu estou indo para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador dentro de vocês. Agora, quando ele fala aqui, ó, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz diferença entre pessoas. Mas ele está falando aqui que o mundo que foi construído na base, o mundo, a sociedade, a humanidade que foi construída
na base de escolhas erradas, de mentira, de justificativa e de falar do próximo e colocar a culpa no próximo, essa base não vai nunca entender o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está para destruir essa base, desconstruir isso daí, construir de novo. Então quando a gente fala que Deus vai colocar um renovo no seu coração hoje, a gente está falando o que aqui? Trazer de volta o novo, que é a sua essência. E a sua não é a sua de que você criou. Existe um Criador que criou a sua essência. Essência no dicionário significa a característica básica do ser humano. Essência do ser humano é uma característica básica do ser humano. E Jesus veio falar isso. Ei, eu vim desconstruir vocês para que vocês entendam que vocês estão religados com o Pai. E o Pai que criou vocês, criou imagem e semelhança. Essa é a sua essência. Só que você só vai conseguir viver a sua essência se você colar na videira. Por quê? Porque a videira diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está com uma sensação de morte, por exemplo, ansiedade é sensação de morte. Parece que eu vou morrer. Medo de falar em público, parece que eu vou morrer. Tudo aponta para a morte. Quando você cola na videira, a videira diz assim: ei. Amor, volta lá para ver o problema que eu tenho foto. A videira diz assim: ei, eu trago vida no lugar de morte. Essa varanda aí, que é destruição, que aponta para a morte, cheguei. Cheguei! 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 É vida! E em outro tempo, há meses atrás, 1 ano e meio atrás, abril do ano passado, isso que nós estamos vendo aqui era impossível ao olhar do homem. E aí o anjo falou para Maria: Maria, para Deus nada é impossível. E na Bíblia fala 365 vezes a frase: não tenha medo, não temas, não tenha medo, não temas. Faz o deparo para a vida real. Não tenha medo. Por quê? Porque quando a gente estuda a história do Cristo, quando a gente decide colar na videira, a gente começa a acreditar, sendo convencido pelo Espírito da verdade que Jesus deixou com a gente. Jesus era físico na terra, ele habitava em Israel, mas quando Jesus ressuscita no terceiro dia, ele deixa o Espírito Santo global para nós. O Espírito Santo está aqui, está na China, está em todos os lugares. A Bíblia diz: é como um sopro, é como um vento. Eu não sei de onde vem, mas eu consigo sentir a presença. Aleluia! Aleluia! E nós não somos mais escravos do medo. Nós não somos mais escravos do medo. Bota aquela: me amar como você me ama. Nós não somos mais escravos do medo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo traz uma alegria que excede qualquer entendimento. O Espírito Santo traz uma consciência. O Espírito Santo traz uma consciência que a parada é a seguinte: não é mais sobre eu, é sobre Ele. Só que o Bruno não está aqui para convencer você e nunca vou querer. O dia que eu fizer isso, pode me internar. Tá? Assina aí, grava. Mas não vem querer me julgar não, que nem Jesus me julgou, hein? Quem te convence é o Espírito da verdade que Jesus deixou. E Jesus falou aqui, ó Jesus: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar que vocês fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Jesus está falando: eu vou voltar. Esse é o motivo que eu levanto todos os dias hoje. Não é por causa da minha irmã, não é por causa da Milena, não é por causa da Bruna, não é por causa da Betina, Beatriz, Davi, que ainda vai nascer, e nem por minha causa. É porque Cristo volta. E enquanto Ele não volta, nós vamos viver o plano da redenção hoje. Na sua casa, na sua família. Eu acredito, mano. Isso não é papo de motivação e nem precisa me achar legal. Isso é a palavra do Deus vivo, irmão. Tá escrito, acabou. Você acredita? Deus abençoe. O que você fez por mim? Filha, mamãe te ama. Olha lá, Lalinha. Vamos tirar um print? Ai, mamãe te ama, filha. Se você estiver assistindo. Lalinha, você tá aí, Lalinha? É o mínimo que eu poderia fazer. Retribuir seu amor, Jesus. Me ensina a te amar mais, Jesus. Me ensina a ter comportamentos como você, Jesus. Me ensina, eu, Bruno. Pede aí do outro lado de você. Amém. Coloque suas marcas em mim, Jesus.
Vai ficar gravado no YouTube esse devocional, tá? O link tá na bio do Bruno, do Que Viva a Sua Essência. Amanhã às 10 horas a gente tá aqui de volta, né, amor? Isso aí. Beijo, gente. Bom Vamos dia. junto. Bora, Beijo, Amandinha. Amandinha.